Nós viemos gravar a parte 2 do vídeo de como começamos a bordar. Porque isso foi muito curioso, né? Que a agência nova que a gente tá trabalhando tinha sugerido alguns conteúdos e eles falaram: eu tava olhando o YouTube de vocês e não vi nada contando como vocês começaram a bordar. E a gente ficou... Realmente? Tanto tempo, né? A gente já se acostumou com essa história. Não, e a gente, acho que a gente já contou em live, em stories, mas todas as aulas presenciais. Sim, nós em todas as 1000 aulas presenciais, mas nunca em um conteúdo permanente, né? É, e que eu acho que além do clube, a gente vai contar na nossa vida como que o bordado entrou, né? Porque o clube, acho que pra todo mundo é uma segunda fase, além da Lala. É, pra mim é. E o seu, acho que eu não sei, vou descobrir aqui. Eu também vou descobrir aqui. Olha! Vou inventar aqui como eu comecei a bordar, tô brincando, eu vou contar de verdade. Bom, eu não sei, não. Ah, sei lá, acho que depende do... Tem essa coisa do costurar versus bordar. Se for considerar quando eu comecei a bordar o bordado livre, foi com a minha avó materna. Ela sempre bordou o bordado livre, que eu acho curioso, porque na década de 90, assim, as pessoas bordavam mais ponto cruz, né? Sim. Ou vagonite e tal. Não tinha muitas coisas do bordado livre, pelo menos no meu entorno eu não via coisas muito bordadas nessa técnica. E a minha avó gostava de bordar froninha e paninho de prato com ponto A. Ela usava muito ponto haste, ponto atrás, ponto corrente, que ela chamava de correntinha, não era corrente. E no francês. E ela desenhava? Ela fazia os risquinhos. E aí, o meu contato com o bordado livre é porque ela queria que eu fizesse os risquinhos. E ela, era tudo diminutivo. Então era o risquinho, o ponto correntinha. E aí eu tava desenhando um dia lá na cozinha do restaurante da minha mãe. E aí a minha avó falou: ah, Renata, aproveite aí que você tá bulino com essas coisas. Bulino? Bulino, ela fala bulino, tá bulino, sabe? Não. É bulir, do tipo, ah, tá mexendo. Bulinando? Não! Bulino! Não, bulinar é coisa. Ai, bulia, minha avó fala bulia a vida toda. Bulia é tipo mexer, pra ver Gente, que sai. comenta aqui se sabe o que é bulir, porque eu não sei não. A minha avó tem um vocabulário curioso. Tem um monte de palavra que eu falo que a Vanessa sempre fala assim, meu, de onde veio? É tudo minha avó. Bulir. Então, bulir. Aproveite aí que você tá bulindo com essas coisas, desenha um risquinho aqui pra mim. Ela queria que eu fizesse uma florzinha. Eu lembro certinho que eu fiz tipo uma... Não era uma margarida, que tinha uma pétalazinha mais gordinha, mas aquela florzinha bem tradicional, 5 pétalas. E ela queria com um cabinho viradinho e folhinha. Aí eu falei assim, ah, então tá bom. Eu falei, então já que eu fiz o risquinho, eu quero aprender um pontinho. E ela me ensinou. Nada, só pra fechar negócio. Trocas. Já que você tá me dando isso, quero isto. E aí ela me ensinou a fazer o corrente e o ponto atrás. Aprendi esses dois. Atrás mesmo? O atrás mesmo, pontilhadinho. E aí aprendi a fazer, até peguei uma outra franguinha que ela tinha, porque minha avó, ela também costurava. Então era isso, ela costurava a fronha na mão, não na máquina. E fazia o biquinho de crochê, então ela já tinha o padrão das fronhinhas. E ela vendia? Não, ela dava de presente. Pra bebês, né? Recém-nascida? É, pra bebê, não, ela dava mais pra adulto do que pra criança. Então, só que era tudo diminutivo, gente. Agora que eu tô pensando nisso, que é curioso, porque não podia ser uma fronha normal, tinha que ser uma mini fronha. Então, tudo umas fronhas assim, retangularzinha, assim, ou quadradinha, ou redonda. E ela que fazia o enchimento. Então, às vezes ela fazia enchimento com macela, às vezes com camomila. E aí ela dava de presente, com as florzinhas bordadinhas e tal. Eu até tenho uma fronhinha até hoje do desenho que ela fez. Preciso achar, se minha mãe não deu o fim, se eu achar eu mostro. E aí, aprendi, ok. Só que eu sempre tive muito essa coisa assim, de aprender a fazer alguma coisa nova. E eu já me dou por satisfeita de ter aprendido, sabe? A minha curiosidade vai tipo, eu quero entender como isso funciona. E eu parei, não é que eu continuei bordando. E aí, assim, a minha avó paterna também é costureira, também sempre fez tricô, crochê. Então as técnicas manuais sempre fizeram muito parte do meu dia a dia. Minha mãe bordava muito ponto cruz. E eu tava até falando pra Dini aqui antes da gente gravar. A latinha, que era aquela latinha de biscoito, antiga, amanteigado. E aí, todo mundo guardava as coisas, né? A gente fala tanto do feijão na geladeira, no freezer, você acha que é sorvete é feijão? A decepção que é, você vê uma latinha de biscoito, tem agulha dentro. Mentira, não é decepção não, eu gosto de comprar materiais de costura por aí. Porque normalmente é uma seleçãozinha apurada, não é uma qualquer coisa, né? E aí minha mãe guardava o kit dela lá, as linhas de meada, as agulhas, tinha umas linhas de costura pra fazer acabamento também, mas eu não podia mexer, era bem proibido.
intocável. Minha mãe fazia muito ponto cruz. E aí eu fui fazer faculdade. Sua mãe fazia de hobby também? Minha mãe fazia de hobby, minha mãe fazia os saquinhos pra dar de presente pras professoras, assim, na Páscoa, no Natal, no dia dos professores, ela bordava um elementinho, assim, de ponto cruz pra cada um, metamine, fazia o acabamentinho e põe uns bombonzinhos caseiros, assim, de presentinho. Já muito fofo. E minha mãe gostava de bordar jogo de toalha também. E aí, eu aprendi a fazer ponto cruz. Minha mãe me ensinou, né? Porque um dia E minha mãe nunca gostou muito de ensinar também. Então também acho que tem isso. Como ela era meio sem paciência e brava, talvez eu também não tenha gostado muito. Porque ela foi muito paciente comigo. Era tipo, tá bom, isso aqui. Renata, você tá fazendo errado. Renata, volte. Não prestou atenção, então... Opa. E aí eu lembro que eu achei chato. Porque eu fiquei assim, gente, um monte de X. E tem aquele negócio de faz umas fileiras pra cá, depois volta. E aí, depois que você fez 7 carreiras, você descobre que você fez um ponto errado lá em cima e vai ficar disforme o seu desenho. Aí eu achei isso muito desanimador. Então eu acho que esse é um ponto de conexão que eu tive com o bordado livre, que eu acho muito legal a gente ter o risco. E assim, como eu sou uma pessoa controladora, dá pra você ir analisando, né, gente, sua personalidade. Como eu sou... Virou uma análise. Porque a mãe era brava, eu sou controladora. Gente, o bordado pra mim é muita análise. Eu vou vendo os jeitos que eu faço o ponto que eu mais gosto. Você vai entendendo sua personalidade, suas questões com o bordado. E aí eu acho que tem essa coisa de ter o risco antes, que já antecipa muito a informação do resultado do bordado, né? Apesar de você escolher as cores, as texturas, eu acho que isso do bordado livre, de você seguir um risco, pra mim é reconfortante. Eu gosto. E o ponto cruz tem que ter um gráfico. Normalmente a gente não cria, não é comum a gente criar gráfico, né? Quer dizer, é muito mais fácil a gente criar qualquer desenho pro bordado livre do que criar um gráfico. Sim. Cruz, é isso que eu quis dizer. Tem os sites, tudo, né, que geram os gráficos e tal, mas é uma coisa pixelada, mas né? Mas depende de um terceiro elemento. Sim. E aqui no bordado livre você faz seu nome e você borda, sabe? Sim. Qualquer coisa você pode bordar. Acho que é mais simples, né, de executar, eu acho. O bordado livre é mais fácil. Menos burocrático. E aí eu fiz faculdade de moda. Então, na faculdade, eu aprendi coisas de TA, várias técnicas manuais, aprendi técnicas de costura, de acabamento, não especificamente o bordado, mas tinha a aula lá de tecnologia da confecção, não é que você aprendia todas essas técnicas. E a Camila fez faculdade lá em Londrina, onde eu também fiz, ela lá, a Vanessa, a gente era tudo do mesmo departamento. E eu reencontrei a Camila aqui em São Paulo, coincidentemente, num rolê de bar, que era encontro das pessoas de Londrina que estavam em São Paulo. E eu descobri que ela morava muito perto de mim e também descobri que ela estava desempregada naquele momento vendendo bordados. E eu, quando estava empregada, gente, façam isso com as pessoas que vocês conhecem. Se você está empregado, tem um dinheirinho, vê que tem ali vendendo, pessoa vendendo sua arte, vendendo seu trabalho. Ajude essa pessoa, incentive. Aí eu fui lá e encomendei uma toalhinha pra dar de presente. E aí quando eu recebi a toalhinha, eu fiquei muito impressionada. Porque quando eu aprendi a bordar lá com a minha avó, o avesso da minha avó era bem assim, um nozinho, com aquelas pontinhas de linha, assim, não era cortado próximo do nó, ficava bem aqueles fiapinhos no avesso. Era bem do tipo, sem regras para o avesso. Eu não sei se é porque minha avó não enxerga muito bem também, sabe? Então acho que tem isso. Mas nem o material ajuda, né? Um tesourinho de precisão. Sim, pode ser, mas o avesso da minha avó não era esse avesso espelhado. Avesso revolto. Pode ser. Tive curiosidade de perguntar isso pra ela, verdade. Mas a Camila me apresentou um avesso espelhado. E aí vem aquele momento de novo do que me gera curiosidade de aprender as coisas. Que eu sou uma pessoa curiosa, gente, acima de tudo. Nasci assim, muito curiosa. E aí eu pedi pra Camila me ensinar este avesso, porque era isso, assim, eu já tinha tido um contato com o bordado, mas eu queria aprender qual que era a técnica dela pra não ter nó. E assim começou o Clube do Bordado, como vocês conhecem. Não como vocês conhecem ainda, né? Foi um primeiro encontro. Tiveram muitas fases, faz 8 anos. E aí a gente combinou de se encontrar. A Lala, que já contou no parte 1, se você ainda não assistiu, você pode clicar aqui no card, que tem a Vanessa e a Lala contando como elas começaram a bordar. E aí a gente começou os encontros do clube. Que foi onde eu conheci a Lala e a Vanessa, como elas contaram no vídeo. E quem me convidou pro clube foi a Rê. A gente trabalhava juntas numa empresa que fazia lingerie. Nós duas éramos estilistas. Fazia muito tempo que eu não bordava. E eu fiquei tentando lembrar qual foi o meu primeiro contato com bordado. E
eu achava que tinha sido na escola. Porque teve uma fase... eu achava também. Mas eu acho que eu cheguei depois, porque eu estudei na escola Waldorf. E aí, cada ano a gente faz algum trabalho manual. Eu acho que, não sei se é uma técnica por ano ou mais de uma, não tenho certeza. Mas eu entrei um pouquinho depois da minha sala aprender o ponto cruz. Porque tem um trabalho em ponto cruz, só que eu nunca vi, eu não lembro, eu não tenho essa memória de ter o meu ponto cruz. Então eu acho que eu entrei um pouquinho depois. Só que eu tive um pouquinho de contato. Eu acho que o primeiro trabalho que eu fiz, manual, na escola foi um bicho de pelúcia. Cada um escolheu um bicho de pelúcia pra fazer. E eu escolhi o quê? Legal. Um coelho. Coelho. Eu fiz um coelhinho branco e eu lembro de eu bordar o olhinho dele. Então eu acho que foi meu primeiro contato com costura manual, porque ele era em feltro, todo costurado à mão. Então, assim, linha e agulha começou ali pra mim. Além do que eu sempre vi minha mãe fazendo muitos trabalhos manuais. Minha mãe fazia as tapeçarias, né? O arraiolo, você viu? A minha avó fazia arraiolo também. Minha mãe fazia tapete, quadros, fazia muitas coisas de arraiolo. Então eram uns bordados enormes. Eu nunca tinha feito com ela, mas eu via muito. Ela pendurava tudo na parede, colocava na mesa, no chão, tinha arraiolo pra todo quanto é lado. Eu lembro das lãs do arraiolo. Acho que isso a gente tem essa influência, né? Que as nossas, sei lá, agora que você tá falando isso, eu identifiquei também, que a minha mãe também sempre fez muitas coisas pra decorar a nossa própria casa. Sim. Pintar quadro, tanto o óleo quanto aquele ar novo que você fazia no avesso do espelho lá, e os bordados. Então, eu acho que isso foi uma inspiração pra gente também, né? De querer também decorar a nossa casa com coisas feitas por nós. Eu acho que eu tive essas duas influências. Na escola, que eu pegava e fazia mesmo, aprendia na escola com uma matéria do colégio. E também a minha mãe em casa, que ela sempre fez muitos trabalhos. Ela enjoava, eu já falei isso com ela até. Ela enjoava, daí ela começava outro, ela já fez madeira, já fez trocentas coisas manuais. E aí, eu lembro também que quando eu tava, acho que no colegial, eu tinha algumas coisas, uma jaqueta jeans, que eu ficava... E eu fiz moda também, fiz roda de moda. E aí eu enjoava da peça, eu começava a querer enfeitar ela de alguma outra forma. Ou colocar meu nome em tudo, ou bordar estrelinhas em tudo. E eu lembro que o meu primeiro contato com o bordado livre, que eu não fazia ideia que era bordado livre, foi customizar minhas peças de roupa. Eu lembro que eu tinha um boné, daí eu fiz uma estrela no boné, daí eu peguei a jaqueta jeans e fiz um bordadinho na jaqueta jeans, fazia estrelinha, fazendo isso aqui. Então era uma coisa bem adolescente. Eu brincava, mas eu não sabia o que era. A minha mãe, não era eu que bordava, mas minha mãe bordava nos biquínis. Umas florzinhas no ponto margarida e nozinho francês, assim, sabe? Umas coisinhas simplesinhas, mas eu amava. Então, eu nem fazia ideia que aquilo lá era bordado livre. Eu também não. E aí eu acho que na época da faculdade, a minha irmã tava fazendo ponto cruz. E aí eu comecei também a fazer ponto cruz nessa época. Então eu lembro de fazer ponto cruz, mas eu tenho, acho que a primeira coisa que eu fiz eu já larguei, porque eu também não tenho paciência dessa coisa sagrada. Ponto cruz. Eu falei, é legal, mas sei lá. Então tem vários ponto cruz da minha irmã por aí, porque ela... eu já vi, tem. E o meu único que eu comecei naquela época tá largado no meio do caminho. Não gostei. Então, assim, daí eu fazia tricô, fazia um monte de coisa de trabalho manual, mais bordado mesmo. Acho que meu primeiro contato foi esse de eu começar a bordar minhas coisas, mas sem entender que aquilo era uma técnica. Fazendo de forma intuitiva, não seguindo, esse ponto faz assim. Tipo, é uma estrela. Do mesmo jeito que eu desenhava uma estrela, eu bordava uma estrela. Tipo, simplesmente substituir o lápis por linha e agulha. Então, acho que foi uma coisa bem experimental, assim, que eu não sabia que era uma técnica. Eu só fui conhecer o Bordado Livre com um clube, quando a Rê me convidou pra ir nesse encontro, que agora a gente vai juntar os dois vídeos, que é um grande encontro do Clube do Bordado, que foi quando a gente começou. Aí eu aprendi os primeiros pontos, sabendo o nome deles, com a Camila. Eu tive a mesma dificuldade que a Vanessa lá, que foi de aprender o ponto haste. Eu fiquei um mês pra aprender o ponto haste. Eu lembro que fazia 2 meses que já estavam acontecendo os encontros do clube. E eu lembro de eu mandar um WhatsApp pra Camila, um áudio falando assim: amiga, você vai ter que vir aqui porque eu não consigo memorizar como começa o ponto haste. E assim, realmente o ponto haste ele não é ponto atrás, ponto reto, são muito mais fáceis de você entender a mecânica do ponto haste, né? Ele não é o mais fácil o ponto pra você começar. Mas a Camila, né, gente, outro nível de bordar dela. Ela já bordava há 20 anos quando ela foi bordar com a gente. Então pra ela era tipo, isso aqui, gente, um alinhável aqui, ó, muito simples, puxou, aqui, ó, ponto haste, você fica assim, tá bom. Não, eu sou uma pessoa que gosta, utilitária, né? Eu gosto de já fazer as coisas com um fim. Sim. Não simplesmente aprender um ponto
pedaço de tecido pra depois pensar no que eu vou fazer. Então, o primeiro risco nesse encontro do clube já foi um risco que eu peguei, sei lá, no Pinterest na época. E eu falei, vou fazer um presente pra minha mãe. E aí eu já peguei um desenho de uma casinha e eu aprendi a bordar já com o risco pronto. E eu tenho, ó, inclusive tem fotos desse risco, desse bordado pronto no nosso Instagram. Aliás, fazendo um gancho aqui, vou voltar pra análise e pro bordado. Dina é uma pessoa prática, utilitária, tá vendo? Primeiro contato com o bordado, ela já assim, esse desenho aqui já vou fazer virar um presente, tá. Eu vou fazer o quê? Que gosto de criar uns negócios assim, detalhista, complexo. Eu fui lá criar um desenho, gente, que era uma cortina de banho, também tem no Instagram do clube. A gente pode adicionar a imagem aqui, eu acho, também, né, dos nossos primeiros bordados no clube. E aí era uma cortina que tinha 67 listras, sabe? Era um bastidor de 30 centímetros. Era uma mocinha na banheira. Na banheira. E no desenho, no risco, tinha uma cortina. Tinha a cortina da banheira, com 67 listras. Mas ficou lindo, não dá pena. Ficou, mas precisava ter feito demorou um projeto quanto grande. Demorou uns 4, 5 meses. Porque eu só bordava no encontro do clube. Não bordava outros dias. Era o meu momento de bordar. Então, a gente tem isso em comum da gente gostar do bordado livre justamente porque a gente pode desenhar qualquer coisa e transformar ele em bordado. Agora, se você não sabe desenhar, igual a gente é metida a fazer tudo desde o começo, você pode usar os riscos do clube. A gente tem uma assinatura de riscos que teve como inspiração aquelas revistas dos anos 90 que a gente tava falando do gráfico do Ponto Cruz, né? E tinha umas revistas específicas, né? Tinha Cláudia do Ponto Cruz, sei lá, que era muito tradicional. Tinha Cláudia do Ponto Cruz? Tinha, minha mãe comprava muito essas revistas, então ela tinha coleções e tal. E essa foi a nossa inspiração para criar um produto digital que oferecesse riscos para você bordar. O uso comercial é livre, o que significa que os bordados feitos a partir desses riscos podem ser vendidos também, ou você pode usar para presentear ou para decorar na sua casa, como a gente faz também. E se você quiser conhecer mais, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu adorei contar meu processo de aprendizado, relembrar e contar. Espero que vocês tenham gostado e conta aqui pra gente como você começou a bordar. Estamos curiosos para ver. Beijo! Beijo!